Fala pessoal, beleza? Bom, esse é o episódio 4, tá? Da série dos vídeos do Isaac Perman. O assunto desse episódio, tá? Vai ser conforto e postura, tá? Então, o Perman ele começa colocando um ponto muito importante. Ele fala assim, que o violino, naturalmente, o violino ele é um instrumento desconfortável. Ele não é naturalmente, vamos dizer assim, algo como que você, assim, como um violão, por exemplo, que ele já é feito para você apoiar, né? Para você coloca no colo ali, na perna e sai tocando, né? Não. Ou como o piano, por exemplo, que você senta ali, tem os pés para você pôr os pedais e ali, ó, e sai tocando. Não. O violino é um instrumento que naturalmente ele é desconfortável. Talvez ele só perca um pouco para viola, né? Mas é isso, para viola de arco, tá, gente? E aí ele vai falar o quê? Que existe uma forma de você amenizar isso ou fazer com que ele fique o mais confortável possível. Então ele fala que esse conforto é possível por meio de uma combinação, tá? Entre queixeira, tá? E espaleira ou algo que compense esse espaço que fica aqui, ó. É isso que ele fala, tá? Então ele começa falando da queixeira. Ele aborda os vários tipos de queixeira que talvez não seja tão interessante ficar falando detalhadamente quais queixeiras que tem. Ele fala até os nomes e os modelos. Mas basicamente ele fala dessa queixeira convencional, né? Ele fala que isso aqui, ó, pode ficar mais alto ou pelo menos na diagonal pode erguer um pouco. Isso já iria de repente compensar a falta que está aqui. Só que tomar cuidado por quê? Porque o violino ia ficar um pouco para cá, né? Ó, né? Ele ia contornar um pouco para cá. E ele fala também da questão do ângulo, né? A queixeira ela pode ser mais alta ou ela pode ser um pouco mais para o meio. Tem umas queixeiras que são centrais aqui. Né? Tem umas que são laterais, que são mais baixas, arredondadas, tem umas que são centrais. Ele fala que até ele fala jawbone, né? Que seria até o osso do seu queixo influencia na forma como você coloca também o violino. Até isso, né? Bom, depois ele fala sobre a espaleira, tá? É interessante que em inglês não existe a palavra espaleira. Eles chamam de shoulder rest, que seria rest, descansar. Então, quando se fala em shoulder rest para violino, ele não está querendo dizer que significa espaleira, ele significa o que? Ao pé da letra, descanso do ombro, para o ombro não ficar fazendo isso aqui, ó. Para ele não ficar todo momento tensionado, porque ó o que acontece, ó, isso aqui é tensão, né? Então, independente se você está usando ou não espaleiro, o que não pode acontecer é isso. Eu, por exemplo, quando comecei a aprender e eu usava espaleira, a espaleira me forçava, eu ficava assim, ó. Ficava desse jeito com o violino. E isso me gerou muita dor nas costas. Depois que eu tirei a espaleira, eu percebi que se eu erguer, começa a doer. Então, ficou automático eu não ficar erguendo. Tá? Mas cada um é cada um. E aí ele fala da espaleira, ele fala daquela que tem os pés, né, que você ajusta, né? Ele fala que tudo está relacionado a não somente ao pescoço. Tem gente que critica, né? Não importa o tamanho do pescoço, dá para tocar sem espaleira. Então pergunta para alguém que tem um pescoço muito largo aí. Aliás, não é só o pescoço, é também o formato do seu ombro, é o seu biotipo. Né? O seu biotipo. Tem gente que realmente não dá para tocar sem espaleira. Não dá. Às vezes até o queixo da pessoa é mais para dentro, não é tão para fora que dá para encaixar aqui. Ele fica mais para dentro. E pescoço longo, quer dizer, o violino vai ficar totalmente sem apoio nenhum. Tá? Então, ele fala da espaleira com os pés. Ele fala sobre a esponja, que eu já tinha comentado em alguns vídeos aí, como tocar. Pesquisem aí, como tocar sem espaleira. Eu comento sobre essa esponja, né? Você pode colocar aqui, ou uma borracha mesmo, você pode pôr uma borracha nessa parte. Por que nessa parte? Porque é justamente onde, ó, é o espaço que você precisa compensar, tá? E aí o Perman ele finaliza falando algo que eu achei muito bacana. Ele fala assim, que ele não usa espaleira, né? Mas ele fala que o ponto principal é você tocar
de forma confortável, sem tensões. É isso, tá? Não adianta você falar, não, vou tocar sem espalheira porque o som é mais colado, o som com mais pressão é mais de boa, é um som que eu gosto, mas aí você fica tudo tensionado, não adianta. Então você vai ter que fazer um trabalho de relaxamento. É como se você zerasse toda a postura que você aprendeu até agora com a espalheira. A mesma coisa o inverso. Quem toca com espalheira igual eu, né? E de repente, não, eu quero tocar com espalheira porque eu quero tocar nos lugares e assim, para ficar andando, tudo o violino fica sambando muito, né? Então eu vou pôr espalheira. Eu também vou ter que me reinventar. O que o Perman ele fala é o seguinte, é o conforto. Pensem, o violino já não é um instrumento confortável, né? E aí se você for tocar de uma maneira que fique mais desconfortável, você vai acabar desistindo. Então ele aborda esse tipo de coisa, tá? É isso. Depois eu já gravo o episódio 5. Isso aí, pessoal.